Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez é uma grata satisfação, um enorme prazer voltarmos às nossas aulas e nesta oportunidade, dentro do nível médio, nós vamos iniciar a aula de Antigo Testamento 2. Nós vamos ver nessa primeira aula os livros de Josué e de Juízes, os JJs, né, do hebraico. E como nós vamos estudar alguns livros históricos, eu gostaria de salientar, nessa nossa primeira aula, que nós vamos ver, dentro dos livros históricos do Antigo Testamento 2, nós vamos ver Ruth, 1 Samuel e 2 Samuel, Reis, Crônicas, vamos ver também os livros poéticos de sabedoria, Esdras, Neemias, Ester, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares de Salomão. É claro que nós estamos vendo Antigo Testamento 2. Nós já vimos o Pentateuco, e agora já vimos também os profetas maiores e profetas menores. Agora nós vamos ver os livros que são sapienciais, livros históricos, livros poéticos, que são os livros que compõem o Velho Testamento. A nossa aula vai começar com os dois primeiros livros, depois do Pentateuco, Josué e Juízes. Josué é a continuação do Pentateuco. Há algum pensamento de que esse livro de Josué, ele tem algumas controvérsias e teorias em relação à sua autoria e datação, e ele é pós-Josué. Na verdade, ou melhor, pós-Moisés, servo de Moisés, o próprio Josué. E nós vamos ver que neste livro tem toda uma inspiração divina, tem toda uma historicidade, um registro histórico, e é esse livro, junto com o livro de Juízes, que nós vamos iniciar nesta boa aula. O livro de Josué, como já disse, é a continuação do Pentateuco, os livros escritos por Moisés. Ele relata a travessia do Jordão pelo povo de Israel, e depois da morte de Moisés, para finalmente eles entrarem em Canaã. Mostra também a conquista e o povoamento de Canaã pelas 12 tribos de Israel, sob a liderança de Josué. A data bíblica aproximada dessa invasão de Israel em Canaã é por volta do ano de 1400 a.C. E o livro vai abranger 5 anos da história de Israel e conta como Deus deu a Israel toda a terra que jurou dar a seus pais, conforme o livro de Josué, capítulo 21, verso 43. Essa é a nossa boa aula, começando aqui. O livro recebe o nome do principal personagem, o Oshea ben Nun, Josué, filho de Nun, filho do peixe. Esse livro vai destacar como ele foi escolhido por Deus para substituir o grande líder, o grande estadista Moisés. Josué, ele assume esse papel, claro, inspirado por Deus, também ensinado por Moisés, e ele se torna um guerreiro líder, um libertador. Josué, nós vamos ver, ele é um tipo de Cristo, assim como Josué introduz Israel na Terra Prometida, Cristo vai introduzir o povo santo também numa Terra Prometida. Os antecedentes pessoais de Josué muito contribuíram para que ele se tornasse um líder da conquista. Josué, ele viveu próximo do fim da opressão de Israel pelo Egito, e ele testemunhou as 10 pragas do Egito. Ele viu também o castigo que Deus enviou aos egípcios, ele participou da primeira Páscoa, ele atravessou milagrosamente também o Mar Vermelho. Nós vamos encontrar na história bíblica, na história registrada, que somente Josué e Caleb, seu amigo, foram os que saíram do Egito e que entraram na Terra Prometida. Os demais 10 príncipes não tiveram esse privilégio porque demoveram no coração do povo a coragem que era tão necessária para a tomada da terra de Canaã. Ele serviu a Moisés como comandante militar. O comandante dos exércitos de Israel era Josué.
Moisés era o estadista e Josué o principal general de guerra, que estava à frente dos exércitos de Israel para conquistar a terra prometida. Com o auxílio de Moisés, Josué demonstrou intensa devoção e amor a Deus, e ele era um homem que se deleitava, ele gostava de estar na presença do Senhor Deus. Nós vamos ver que também, como de mesmo modo, o Senhor Deus chamou Moisés lá no Sarsal, também Josué teve a semelhança de Moisés, uma chamada divina. Também teve que tirar as suas sandálias dos seus pés, ele encontrou com Deus, e Deus disse, olha, assim como fui com Moisés, assim serei contigo. E nós vemos que, como o Senhor prometera, ele foi com Josué e conquistou, eu não vou dizer toda a terra, porque ainda nos dias de Josué, quando o livro vai mostrar isso no seu final, no seu epílogo, que ainda havia muita terra para conquistar. Mas ele conquistou muitas terras, assentou as 12 tribos, repartiu as terras entre elas. Josué serviu a Moisés como um dos 12 espias que observou a terra de Canaã. Ele, com Caleb, rejeitou energicamente o relatório da maioria que retratava a incredulidade do povo. Muitos anos depois de substituir Moisés como líder de Israel, Josué demonstrou ser um homem de fé, de visão, de coragem, de lealdade, de obediência, de oração e dedicação a Deus e a sua palavra, tal como um bom líder deve ser. Um bom líder, ele precisa ter essas prerrogativas para servir a Deus e estar diante do povo. Porque quando ele foi escolhido para substituir Moisés, ele já era um homem em que há o Espírito de Deus. Quem relata isso é Números, capítulo 27, o verso 18. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito de Deus estava sobre Josué. A tradição judaica do Talmud atribui a Josué a autoria literária do livro. Por 2 vezes, o livro menciona o ato de escrever em conexão com Josué, conforme o capítulo 18, versos 9, o capítulo 24 e o verso 26. As evidências internas do livro indicam enfaticamente que o seu autor foi uma testemunha ocular da tomada de Canaã, das conquistas de Canaã. As partes do livro, né, que foram acrescentadas depois da morte de Josué, talvez tenha sido escrita por algum ancião que viveu aí, né, algum tempo depois da morte de Josué. Um fato que também é notório a gente aqui citar é que Raabe, ela ainda vivia quando o autor do livro escreveu. Está lá no capítulo 6, verso 25. Josué foi escrito com uma proposta. Qual era a proposta? A proposta era registrar a fidelidade de Deus no cumprimento das suas promessas com Israel, concernentes à conquista de Canaã, é claro. Josué, ele vai deliberar atos de vitória e conquista da parte de Deus para Israel sobre uma indecente cultura cananeia. Josué traz juízo e traz castigo da parte de Deus. A nação de Israel, o exército de Israel, era juízo para aquelas nações que estavam ali inseridas naquela terra e cuja malícia e o pecado já tinha alcançado um nível de temperamento, ou, como ele mesmo disse, o cheiro do pecado subiu até as narinas do Senhor Deus e já estava causando asco. Então, Josué, junto com o exército de Israel, ele entra como um juízo, um castigo de Deus. Alguém que não estuda propriamente a palavra de Deus, vai achar que Josué era um homem muito violento, porque a mandado de Deus ele exterminava cidades inteiras. Mas era o juízo de Deus para aquela geração, para aquele povo contumaz. O livro de Josué, ele tem ainda algumas observações, algumas características especiais. Quais são? É o primeiro dos livros históricos do Antigo Testamento, e ele vai descrever a nação de Israel como uma nação ali nas terras
Filístia, atual Palestina. Ele oferece alguns aspectos de admirável vida de Josué como um escolhido de Deus para substituir Moisés. Ou seja, Josué era o homem à altura para substituir Moisés, o líder da nação de Israel. O livro registra vários milagres divinos em favor de Israel, sendo que os mais notáveis são as muralhas de Jericó e o prolongamento da luz do dia no episódio da Batalha de Gibeão. Ali nós temos registrado na Bíblia uma implosão. Eu quero crer que quando aqueles muros ruíram, foi a mão do Senhor Deus que ruiu e afundou, ou implodiu, como você preferir, as muralhas de Jericó, que eram praticamente intransponíveis. Não era de fato intransponível, porque o povo de Israel, quando depois de dado o alarme, entraram cada um à frente de onde estava, o muro ruiu aos seus pés. Então não era totalmente intransponível, porque a nação de Israel, pelo milagre glorioso e grandioso que Deus executou, tomaram Jericó, e isso causou expectação e terror nos povos vizinhos, porque o primeiro pilar de resistência, o primeiro bastião de resistência era justamente a cidade de Jericó, a intransponível, a indestrutível Jericó. Ela confiava nos seus muros como proteção. E quando Israel derruba esses muros sem usar artefato explosivo, sem um sítio muito prolongado, como era costume da época, nós vemos que o terror tomou conta dos demais povos que estavam na circunvizinhança. Ora, se derrubaram Jericó, que era a grande cidadela, fortaleza, como suportariam agora as demais aldeias que estavam em redor? Então, esse ato grandioso de Deus já serviu como um terror, um pavor entre os demais povos. Foi por isso que os Gebionitas também vieram fazer um pacto com Josué e enganaram Josué. Lembra? Esse episódio também está registrado no livro de Josué. Quanto ao episódio do sol parar, a ciência prova isso. Os relatos científicos provam que há um período na história em que ficou parado. Os cientistas já retrocederam os calendários e há uma verificação de que quase um dia inteiro houve esse período aí. Tem pessoas que são céticas quanto a isso, eu respeito, mas eu creio num Deus que ouve a oração de um homem e pode mudar todo o sistema solar por causa da oração de um homem. Ele continua mesmo, ele continua movendo céus e terra para abençoar o seu povo. Eu creio que ele é poderoso, não somente para parar o universo, como também retroceder o globo terrestre, retroceder o planeta, como aconteceu no episódio de Ezequias, em que a Terra voltou 45 graus no relógio de Acás. Deus é maravilhoso e ele sabe o que faz. É pertinente do Senhor Deus todo o poder e ele sabe como executar. O nome Josué é Yehoshua, ou Yeshua, uma corruptela, né? E quer dizer, Deus é libertador. É bem próprio, né? É o apelido que Deus, ou melhor, que Moisés deu a Josué. O seu nome era Oséias, e Josué foi o apelido pseudônimo, que Moisés deu a Oséias, o filho de Num, e ele veio a se tornar essa grande figura abençoada da história bíblica. O nome Josué, Yeshua, ele se aplica a Jesus, que Josué grego, ou melhor, hebraico, Jesus grego. Nós temos este paralelo nos nomes de Josué e Jesus. Daí que Josué é um tipo de Cristo. Muito bem. Nós estamos numa conferência em casa. Nós sabemos que
uma aula que é gravada em casa, às vezes acontecem os imprevistos, né? Uma porta bater, o cachorro latir, alguém entrar de supetão, coçar o nariz, olha que bênção, né? Por conta do calor, cheiro de livros, enfim, nos suporte. O nosso livro que nós estamos estudando, ele vai trazer a introdução aqui dos livros históricos. Mas antes que eu entre nele, vamos para o próximo livro, né? O próximo livro é justamente o livro de Juízes. O livro de Juízes é o principal elo histórico entre Josué e o período dos reis de Israel. É o período de transição. Esse período dos juízes compreende uns 300 anos, uns 3 séculos aproximadamente, entre a transição do período, né, tribal de Israel para o período monárquico. Josué ele morre e, infelizmente, ele não deixou ele não fez um livro, ele não fez um substituto, ele não deixou alguém à sua altura para comandar Israel. E aí o livro de Juízes começa com uma triste história, né? Que cada um fazia aquilo que bem lhe aprazia fazer. Ele vai mostrar algumas conquistas das tribos de Israel e que depois da morte de Josué, foi Deus que perguntou quem é que vai subir primeiro contra os cananeus para pelejar contra eles. Ainda os cananeus estavam sendo conquistados, dominados. E a pergunta de Deus era essa. Então Deus vai levantar nesse período juízes. O libertador Josué, ele falece. O falecimento de Josué está aqui no capítulo de número 24. Vai morrer os 2 grandes líderes da nação de Israel, no capítulo 24. O Josué e o sumo sacerdote Eleazar, filho de Arão. Nessa troca de comando é que vai surgir o período dos juízes. Como não havia um substituto para governar, para liderar as conquistas de Israel, ali na Palestina, surge o período dos juízes, que vai por volta de 1375 a 1050 a.C. Nesse tempo, Israel ele se torna uma confederação de tribos, é um período tribal. E o nome do livro deriva das pessoas que Deus levantou periodicamente para conduzir e libertar os israelitas. E, infelizmente, esse foi um dos períodos mais negros da história de Israel, onde a idolatria, a apostasia veio a cair sobre Israel. A opressão das nações inimigas. E neste livro de Juízes, 13 juízes, 13 libertadores, 13 conquistadores, 13 magistrados são mencionados. Eles vieram de várias tribos diferentes e funcionavam como chefe militar em ocasiões oportunas. Não era um líder que fosse treinado, preparado para isso. Era alguém que era instituído, comandado. Muitos se limitavam à sua própria tribo, quanto à esfera de influência, e ao passo que alguns serviam a toda a nação de Israel. Alguns eles eram bem regional, né? Outros se sobressaíram e governaram, né? E lideraram, tiveram o cargo de juiz por toda a nação de Israel. O mais proeminente de todos esses juízes foi o último juiz, que foi Samuel. A autoria deste livro ela é incerta, não se sabe quem é o autor deste livro. Ele indica alguns limites cronológicos da sua composição, porque ele foi escrito depois da remoção da Arca de Siló nos tempos de Eli e de Samuel. Faz algumas referências aqui do livro dos Juízes como
uma declaração que vai estar clara em todo o livro, que naqueles dias não havia rei em Israel. E, então ele sugere que este livro foi escrito no período monárquico. Também vai mencionar que nesse período ainda, Jerusalém ainda não tinha esse nome. Foi Davi que colocou o nome na fortaleza de Sião, na fortaleza dos Jebuseus, Jebus. Jerusalém quer dizer lugar de paz. E Jebus era a fortaleza dos Jebuseus, a capital, né, dessa tribo cananeia. E na conquista dela por Davi é que vai surgir o nome Jerusalém. Então, ainda estava em posse dos Jebuseus no segundo relato do livro de Juízes. E esses 3 indícios indicam, então, que o livro foi concluído em algum tempo depois do reinado de Saul e antes de Davi capturar a fortaleza de Jebus. E segundo o Talmud hebraico, esse livro de Juízes é associado, ele é atribuído a Samuel. É bem próprio que possa ser, mesmo porque Samuel era um homem ricamente abençoado e inteligentíssimo. Juízes vai fornecer o relato principal da história de Israel na Terra Prometida, após as mortes de Josué e nos tempos de Samuel, o mais proeminente dos juízes. É claro que nós não vamos encontrar só o próprio Samuel, mas outros juízes que se destacaram entre os juízes. Nós vamos encontrar Débora e Baraque, Otiniel, nós vamos encontrar, quem mais? Deixa eu ver aqui, Gideão, o covarde. Gideão, o covarde. E depois ele ficou corajoso, mas a princípio ele era um covarde, né? Um medroso, como todos nós, meros mortais, somos. Mas o Gideão, ele foi um dos juízes de Israel. Gideão, Abimeleque, nós vamos encontrar Jefté, Jair, Sangar, enfim, Ibizan, Elon, Abidom, os demais juízes, Sansão, eu costumo tratar Sansão como ele é o campeão de fisiculturismo da época. Ele era um fisiculturista. E era, como todos os homens são, propenso a falhar. Enfim, Juízes é um período transitório que marcou muito a história da nação de Israel. E nós vemos que esse período é um período negro. Voltando para o nosso livro, a lição de número 1, os livros históricos, Josué e Juízes. Esses livros históricos da Bíblia, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1º e 2º Reis, 1º e 2º Crônicas, Esdras, Neemias e Esther, são os livros históricos, porque contam a história da nação de Israel. Esses livros foram ordenados numa ordem basicamente cronológica, que traz a narrativa da história de Israel, desde a conquista por Josué, conquista de Canaã por Josué, até o período persa, que vai aproximadamente 4 séculos antes de Cristo. O Josué, ele foi um profeta. Ele profetizou no seu livro. E ele é tido como profeta pela nação de Israel. Tanto é que nos escritos sagrados dos judeus, Josué está incluído nos profetas anteriores. Há uma divisão, né, dos livros de Israel. Deixa eu ver isso aqui. Aqui está. Vou colocar aqui para que fique mais fácil. Ó. Aqui está a Torá,
esse nome aqui, escrito aqui, que é o Pentateuco, uma Bíblia, em 2 idiomas, né? Está escrito em inglês porque ela é uma versão inglesa. Um presente eu ganhei de um amigo. E aqui está os Nevim e o Ketuvim. Josué entra aqui como profeta anterior e os profetas posteriores. A historicidade do livro de Josué se dá aqui. E aí, nesse Nevim, inclui Juízes, Samuel e Reis. E para os judeus, não há divisão de livros entre primeiro e segundo. Por que eu falo primeiro e segundo? É bom salientar isso. No Novo Testamento existem as cartas, e carta é uma palavra feminina. Daí nós reportarmos para, por exemplo, 1 Timóteo, 2 Timóteo, 1 Tessalonicenses, 1 Coríntios, porque são cartas. No Velho Testamento, são livros. Por isso, ser uma palavra masculina, e nós nos referirmos a estes livros como primeiro, segundo. Muito bem? Dado isto, os profetas posteriores vão trazer os demais livros, os livros dos reis, crônicas, Esther, livros que contam a história de Israel. Os autores desses livros, 6 autores, 6 livros, mostram a independência, mas estão relacionados. Nós vamos ver que estes livros são de suma importância para o nosso estudo. Tradicionalmente, esse livro que nós vamos estar estudando dentro da cultura hebraica, eles são respeitadíssimos. E nós precisamos estudar na nossa aula introdutória dentro do nosso livro, que ele vai começar aqui com algumas introduções do livro de Josué, introdução dos livros que nós vamos estudar no decorrer das nossas aulas, Ruth, Esther, Esdras, Neemias. Mas nós vamos nos ater primeiramente aí na página 21, a importância do panorama histórico sobre o livro de Josué. Eu estou usando como referência alguns livros, né? É claro, a Sefer Torá. Eu vou até devolver aqui na minha prateleira, a Sefer Torá. Estamos usando também os estudos do Dr. Donald Stamps, que estão registrados na Bíblia de Estudo Pentecostal. Se você tiver uma ainda, essa parte introdutória dos livros que nós estamos vendo. Estamos usando também, além do livro que está, né, na nossa mão, o livro desse módulo, estamos também estudando com auxílio da enciclopédia do comentário bíblico, melhor dizendo, não enciclopédia, mas um comentário bíblico Beacon, que também traz muito acréscimo para o nosso leque de conhecimento. E nós vamos usar esses material de apoio para que a nossa aula seja mais produtiva, mais frutífera. Bom, a importância do panorama histórico, mesmo porque eu já dei um discurso, né, principal sobre os livros de Josué e Juízes, mas nós vamos agora trazer para o centro as informações que são pertinentes desses 2 livros que estamos estudando e, obviamente, a gente vai estar orientando os irmãos a respeito dos exercícios que estão aí inclusos nos nossos livros. Muito bem. A importância do panorama histórico, se os irmãos derem uma olhada aí, na visão panorâmica
deste livro, nós podemos dividir este livro em 3 seções básicas. A primeira seção compreende do capítulo 1 até o capítulo 3, indo até o verso 6. Ele vai mostrar como Israel deixou a conquista inacabada e também a decadência da nação depois da morte de Josué. Opa, estamos falando de Juízes. Vamos voltar lá para Josué, porque senão a gente vai passar Josué e não é bom. Visão panorâmica do livro de Josué. Josué começa onde Deuteronômio termina. Termina o Pentateuco, os 5 livros principais de Moisés, os 5 livros de Moisés. Começa o registro de Josué. Israel estava acampado lá nas províncias de Moabe, próximo do Rio Jordão. Estavam na iminência de atravessar o Rio Jordão. Esse livro ele vai se dividir em 3 seções. E é aqui que houve essa pequena confusão entre Josué e Juízes. Porque ambos são divididos em 3 seções. A primeira seção está registrada no capítulo 1, indo até o capítulo 5, e propriamente o verso 15, onde vai descrever a designação de Josué por Deus como sucessor de Moisés e os preparativos para a entrada em Canaã. Deus estabelece ali todos os meios, toda a forma, a liturgia, e Deus vai mostrar como deveria ser o processo para a conquista de Canaã. No capítulo, vai mostrar a seguir, no capítulo 3, a travessia do Rio Jordão. Havia toda uma metodologia para atravessar o Jordão, e foi seguido à risca, tanto é que um milagre ocorre, e um milagre sucedeu, porque foram obedientes ao mandado de Deus. Deus prometeu a Josué: todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu tenho dado a vocês. Josué, ele seguiu à risca isso? É claro que não. Bom, a segunda seção compreende do capítulo 6, a partir do verso 1, indo até o capítulo 13 e até o verso 7 do capítulo 13. Ele vai descrever como Israel avançou obedientemente contra as cidades e estados que estavam bem armadas, cujos exércitos eram hábeis na guerra, e as cidades eram com muro fortificado, verdadeiras fortalezas intransponíveis, exércitos imbatíveis, conquistadores. E nas mãos de Josué estava um pequeno exército sem nenhum preparo militar, sem nenhuma metodologia de guerra, mas o general dos exércitos, o senhor dos exércitos, estava no comando. Deus deu ao povo vitórias decisivas lá no centro de Canaã, no sul e no norte. E assim, Israel obteve o controle das terras montanhosas e do Negev. Quando você ouvir a palavra Negev, Negev é uma palavra hebraica que quer dizer sul, fronteiras do sul. O Negev está relacionado a terras do sul. A maneira altamente singular da conquista de Jericó mostrou claramente a Israel quem era o príncipe de sua salvação. E ali há um paradoxo, uma ambiguidade. O poder de Deus manifesto na conquista de Jericó, e logo após uma grande vitória, um grande ato miraculoso de Deus, numa aldeia simples, aparentemente simples, haviam por volta de 3.000 soldados, apenas 3.000 homens de guerra. 10.000 homens de Israel foram postos em fuga. Perderam a batalha na província, eu diria, na aldeia de Ai. Perderam a guerra. Porque nós já sabemos que havia um Acã
entre o povo e que trouxe aí a derrota por causa da desobediência da parte de Deus. E, por fim, a terceira sessão, que vai descrever a repartição das terras por Josué entre as 12 tribos. A herança de Caleb, as cidades de refúgio, onde o homicida, né, aquele que cometeu um pecado, um crime onde não há dolo, que não há intenção de matar, mas houve um homicídio, essa pessoa tinha que se refugiar na cidade, né, escolhidas nessas cidades de refúgio, para que porque ali funcionava a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, mão por mão e pé por pé. Então, para que o parente próximo da vítima não o vingasse, o vingador do sangue, ele poderia se refugiar numa dessas cidades que foram escolhidas. O livro vai terminar com a despedida de Josué e o tributo pós-mortem a Josué e Eleazar, que está justamente no capítulo 24, verso 29 a seguir. Josué, terminado, vamos para o nosso livro, que vai mostrar o que se deve buscar em Josué. A reivindicação obediente da terra, a conquista da terra pela fé, a distribuição vitoriosa da terra, a vida de devoção na terra e o descanso com promessa na terra. O livro de Josué traz algumas seções, que eu acho bom os irmãos estudarem. E por que estudar este livro? Está também registrado. E, por fim, para terminar aí a nossa aula, arrumando para o final, na página 28, o livro de Juízes. O livro de Juízes, ele recebe esse nome em virtude dos líderes militares e civis, que foi levantado por Deus para livrar Israel. Juízes é o livro dos libertadores. Os juízes não tinham formação oficial para julgar disputas legais, como a palavra juiz hoje dá a entender. Eles eram líderes dotados pelo Espírito Santo de Deus, escolhidos por Deus para tarefas específicas. E como juízes, eles trabalhavam para levar justiça ao povo oprimido de Israel. Eram governadores instituídos por Deus para governar em determinado momento e certa ocasião também. Eles eram autoridades civis e também eram autoridades militares. É provável que o livro de Juízes tenha sido compilado durante o início da monarquia, e essa expressão que se repete indica que o livro foi escrito num período posterior, quando havia uma autoridade central em Israel. Eu já disse que possivelmente foi Samuel o autor do livro. Juízes, ele traz a desobediência espiritual na terra, a destruição política na terra e a depravação moral na terra. A desobediência de Israel, ela resultava em opressão nas mãos dos povos vizinhos. A tal opressão levava Israel a clamar ao Senhor, pedindo socorro. E Deus respondia ao arrependimento e aos clamores de Israel por misericórdia. Enviava, então, os juízes ou os libertadores. E Israel, porém, voltava à desobediência após a morte daquele juiz instituído. E assim se tornou um ciclo de conquistas e derrotas, de libertadores e depois oprimidos, por ocasião dessa desobediência do povo. Faltava um líder espiritual poderoso. Faltava um líder que vai surgir no final desse período, que é Samuel, que vai assumir um tríplice ministério: profeta, juiz e monarca, rei. Na verdade, o governo estava era um governo teocrático. Deus era o governador, era o rei, o Senhor. Mas o povo rejeitou a Samuel, e aí rejeitou a Deus, e aí pediram um rei. E Samuel foi o homem que foi usado por Deus para ungir os primeiros reis de Israel.
Mas esse assunto é um assunto para uma próxima aula e eu espero que os irmãos venham participar conosco desta boa aula. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Fiquem na paz do Senhor nosso Deus.